Amém? Pai do Senhor para todos. Vamos dar início à aula essa manhã. Os irmãos estão acordando ainda. Mas pela fé os irmãos virão para a aula de hoje. Amém? Vamos colocar esta aula diante da presença do Senhor. Vamos orar. Vamos colocar nossas vidas diante da presença dEle. Pai, estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais da Tua Palavra. Queremos te pedir a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, a Tua paz, sabedoria para falarmos para a Tua parte, da Tua Palavra, que não seja eu a falar, mas se o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer minha vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu venha assumir, desaparecer, e o Senhor venha crescer. Enche nosso coração nesta manhã de alegria, Pai, de gozo, regozijo, felicidade, por estarmos aqui na Sua casa, Pai, aprendendo de Ti, crescendo na Sua graça, no Teu conhecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cerca este lugar, Tuas moradas de fogo, acampa, Senhor, Seus anjos, nossa volta, nos guardando, protegendo de todo mal, nos livrando, Pai, de todo mal. Desde já queremos repreender, Senhor, todo mal, que é roubar a semente da terra do nosso coração, e possamos, Senhor, sair desta aula regozijando, porque compreendemos a Tua Palavra, Pai. Me reveste com a Tua intrepidez, com a Tua coragem, com a Tua ousadia, dinamismo, eloquência e fervor para falar da Tua Palavra, Pai. Que os céus se abram neste lugar, nesta manhã, e que o Teu nome, Pai, venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido. Invocamos, Pai, a Tua presença na Tua casa. Estamos aqui para aprender mais de Ti, Senhor. E queremos Te pedir a Tua sabedoria, o Teu entendimento, em nome do Senhor Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém, irmãos? Vamos dar início. Lição 13. A paz do Senhor para a amada igreja. Vamos falar hoje da última lição desse trimestre, sobre esta revistinha. Aprendemos, sobre a igreja em Jerusalém. A primeira igreja, a igreja primitiva. Nós vimos aí muitas coisas que a igreja primitiva realizava e nós temos que colocar em prática. Vimos a união da igreja, a unidade da igreja, a igreja resolvendo conflitos, problemas, através da sabedoria de Deus, através do Espírito Santo. Vimos também a igreja avançava, a igreja crescia debaixo do poder de Deus, através dos sinais, prodígios e maravilhas. E hoje vamos fechar com a Assembleia de Jerusalém. É a última lição, lição 13 da revistinha. Vamos falar sobre o concílio em Jerusalém, porque existia uma questão na época que os judeus, os judaizantes, queriam que os gentios convertidos se circuncidassem, se tornassem judeus. E isso era uma questão que eles colocavam como salvação. Se os gentios não se circuncidassem, não fizessem a circuncisão como judeus, não seriam salvos. E aí vai aparecer Pedro, vai aparecer Paulo com Barnabé, e vai aparecer Tiago, irmão do Senhor Jesus, dando os seu parecer. E vamos ver como foi resolvido essa questão, esse problema da época, tá bom? Nossa lição, vamos lá no texto áureo da nossa revistinha, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, versículo 28. Vamos ver que o parecer da igreja foi que os gentios se abstivessem da relação sexual ilícita, comida sacrificada a ídolos e também animais sufocados, carne com sangue, e fizesse isso, teria saúde. Então, nossa salvação, vamos ver nessa manhã, é pela graça. A lei, ela foi dada como aio, como condutor. Aio é um condutor, é um mestre, é um tutor. Então, a lei foi dada como aio. O fim da lei é Cristo. Então, se nós quisermos ser salvos, nós temos que guardar a lei como moral e guardar a fé em Cristo. A lei como cerimônia, ela foi abolida, mas a lei como moral, ela continua. Eu não posso dizer que sou cristão e adulterar, e matar, e roubar, e furtar. Então, a lei e a graça caminham juntos. Jesus falou lá para o jovem rico. O jovem rico perguntou: Senhor, mestre, o que farei para ser salvo? Aí o Senhor citou a lei. Antes de falar para segui-lo,
o Senhor cita a lei para aquele jovem judeu, né? Observa os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele diz para o Senhor: Senhor, isso tudo eu tenho observado desde a minha juventude, o que me falta ainda? Aí o Senhor vira e fala: se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Então a lei, ela vai me conduzir a Cristo, né? O fim da lei é Cristo. Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, que a lei, ela não é pronunciada para quem é justo, mas sim para os transgressores, né? Para o homicida, maledicita, né? E aí por diante, os raptadores de homens, que vão raptar homens, os homens que praticam a imoralidade, né? Então vamos ver aqui na verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente, né? Nosso corpo, nós somos, né, pessoas, seres humanos. Então a igreja também é um corpo, né? Tem dia que a gente come alguma coisa e bate mal, né? A gente vai logo para o banheiro, fica logo no trono, não é verdade? Vira quase planta, né? Então o corpo de Cristo também na terra precisa ter regras, né? A gente tem que almoçar, a gente tem que se alimentar, tem que jantar, tem que comer bem, tem que dormir bem, né? Para nosso corpo, a nossa saúde ser, né? Ser bem, ser uma benção. Então, o corpo de Cristo é a mesma coisa, tem que ter regras, tem que ter limite, senão vira uma bagunça. 1 Coríntios 14, versículo 40, o Senhor fala através do apóstolo Paulo: seja tudo feito com decência e ordem, né? O culto tem hora para acabar, o culto tem início também, o culto tem meio e fim. Então, tudo na casa do Senhor é com ordem e decência, né? A gente não pode jogar lixo no chão, a gente não joga lixo na nossa casa, né? Então, tudo na casa do Senhor também tem que ter ordem e decência, né? Tudo tem que ter regras. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, versículo 22 ao 29. Vamos ler a leitura bíblica em classe desta manhã. Vamos falar sobre o parecer da igreja, né? Diz assim, Atos 15, 22 ao 29. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Ali na Antioquia, né, que era uma cidade longe de Jerusalém, que era na Síria, ali se tornou como se fosse um quartel-general do cristão, da igreja, né? Tanto é que em Atos 11, 26, pela primeira vez, em Antioquia, da Síria, foi judeus chamados cristãos, né? Então ali se tornou um quartel-general. Ali tinha judeus, né, convertidos, tinha também gentios, por ser uma cidade gentílica. Então ali se tornou um quartel-general. E os judeus, os danzantes ali, estavam obrigando os cristãos da Antioquia se tornarem judeus, né? Se tornarem judaizantes através da circuncisão. Isso trazia uma divisão, isso trazia um problema, uma confusão na mente dos gentios, né? E aí traz o parecer para resolver essa questão. Versículo número 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, então esses judeus, judaizantes, não tinham autoridade para poder reedificar e mandar os gentios serem circuncidados, viverem como judeus. Os apóstolos não tinham enviado esses judeus, né? Continuando, sem autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, parecendo de bem, chegados a pleno acordo, a eleger alguns homens, e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos darão
também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Você vê que os apóstolos citam a lei. Eles citam a lei como moral, não como cerimônia. A lei cerimonial, ela foi abolida, né? Que são os rituais, a circuncisão e o sacrifício de animais, como eu falei. Mas a lei moral, ela continua. Eu não posso matar, não posso adulterar, não posso furtar, né? As festas foram abolidas, né? Paulo fala em Colossenses que era sombra, né, de coisas futuras. Então, essas coisas cerimoniais foram abolidas, né? Então, os judeus daquela época queriam que os gentios vivessem como os judeus. Hoje, muitas igrejas se tornaram judaizantes, estão fora da aliança de Deus, né? A igreja hoje não pode mais se tornar judaizante, né? Ninguém aqui pode mais circuncidar, né? A não ser que for uma coisa, né, higiênica, uma necessidade da criança, aí uma outra coisa, é uma coisa científica. Aí a criança tem que fazer a cirurgia da fimose, né, a famosa fimose. Mas fora isso, a igreja não precisa mais viver como judeu. Ninguém aqui precisa mais colocar o quipá, né, colocar aquele manto por cima, né? Ninguém aqui mais precisa carregar a arca, ter a arca aqui no púlpito para representar a presença de Deus. O pastor está ensinando sobre o candelabro, mas ali é um ato espiritual. Não precisa mais ter o candelabro aqui para edificar que nós temos 7 Espíritos de Deus, né? Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então, isso era a sombra de coisas que viriam no futuro, né? Que seria o Novo Testamento. E as igrejas hoje fazem festas do tabernáculo, festas do Pentecostes, festas da primícia, né? Colocam a arca no púlpito, colocam os elementos judaizantes no culto para simbolizar a arca de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Deus não precisa de nada mais isso. A Bíblia declara que é tudo pela fé. Nós andamos pela fé. Pela fé, a Bíblia declara que o justo viverá pela fé. Então, eu não vejo nada, mas eu creio que Deus está presente. Amém? Você crê que Deus está presente? Amém? Não tem nenhuma cruz aqui, né? Não tem aqui nenhum elemento para a gente poder ser estimulado na fé, como dizem essas igrejas aí, que a pessoa precisa ser estimulada na sua fé, aí dá rosinha, dá sabonete, dá sal grosso, porque a pessoa precisa ser estimulada em sua fé. Mas a Bíblia declara que nós somos o da fé, não precisamos ver nada. Deus repreendeu Jesus, o Senhor repreendeu Tomé. Tomé é bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Mas lá em João 20, versículo 28. Então nós somos muito bem-aventurados porque nós não vemos nada e cremos. Ninguém estava aqui quando Jesus foi crucificado há 2.000 anos atrás, mas nós cremos pelo Espírito Santo nesse sacrifício. Então o justo vive pela fé. Amém, irmãos? Então nós temos que ter somente a palavra. A palavra já basta. E a palavra é fundamental, porque ele prometeu em Mateus 18, 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a presença dele é fundamental. E a Bíblia é que traz para mim, para você, essa segurança, né? Eu não preciso ter elementos aqui para estimular a minha fé. Você não precisa ter elementos aqui para estimular a tua fé. Basta nós lermos a palavra e acreditarmos naquilo que está escrito, né? Se a pessoa não acredita naquilo que está escrito, aí, irmãos, aí tem que orar para Deus poder, né, converter o coração da pessoa. Aí só misericórdia, porque a Bíblia já é suficiente para aí você crermos que Deus continua sendo o mesmo. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, versículo 29 de Atos 15. E vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados, né? Os irmãos podem comer carne mal passada, amém? Que ali não é pecado. Ali é o suco da carne, né? Mas não pode comer carne com sangue, não. E ninguém aqui é vampiro, não, né? Em nome de Jesus. Ninguém gosta de comer carne crua, não, né? Em nome de Jesus. Carne crua não pode comer, não. Carne com sangue não pode. Mas a carne mal passada, apesar que eu não gosto de carne mal passada, eu gosto de carne bem passada, né? Tem que estar lá como sola de sapato para mim, né, pastor Vinícius? A gente faz churrasco, pastor Vinícius já sabe para mim,
ela prepara a carne lá boazinha para mim, lá, como se fosse só de sapato. Alguns gostam da carne do boi, né, mugindo, né, ainda vivo. Eu não, eu gosto da carne morta. Mas não é pecado não, tá? Você comer aquela carne com suco, aquele sangue, não crua, por favor, não come carne crua não, tá? Continuando aqui, e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fazeis bem, se vos guardardes saúde. Então você vê que o parecer da igreja foi a lei. Eles citaram a lei moral, está lá em Levítico 18, Levítico 19, Levítico 20, né? O parecer da igreja foi a lei. Eles não aboliram a lei. Muitas pessoas hoje, muitas igrejas pregam, não, só vale que o apóstolo Paulo, né, escreveu. Porque Pedro, Tiago, João, né, também Marcos, Mateus, são tudo legalistas. O que é ser a pessoa legalista? É colocar os elementos da lei no culto. Isso é legalista, né? É a pessoa abolir a graça para seguir a lei como ritual, não como a lei moral. Então tem que seguir a lei moral. Ele falou aqui, vamos lá, Levítico 18, para você poder entender as relações sexuais ilícitas de Levítico 18. Está aqui a relação que é proibido por gentio praticar. Se você pegar aqui, depois você quiser, você pode ler em casa, Levítico, né, 18, 19, 20, fala sobre isso tudo aqui, que foi citado em Atos 15, versículo 29. Casamentos ilícitos, está aí, ó. E se você ler aí, está a união entre parentes, chegados, né, sobrinho, tio e por aí em diante, né? Filho com filha, primo com primo, né? Está aí as relações sexuais ilícitas, não pode descobrir. No versículo 19, ele começa a falar: não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação, né? Então, isso é uma relação sexual ilícita, né? No dia eu estava dando aula no Senfo, aí eu estava falando sobre isso. Aí o irmão levantou o dedo e falou assim: pastor, eu discordo do senhor. Eu falei, por quê? Porque isso aí é coisa... Estava falando que é proibido, né? Do homem se aproximar da mulher na menstruação. Ele falou, não, pastor, nós estamos no tempo da graça. A lei que proibia. A lei que proibia, estamos na graça. Eu falei, é mesmo? Aí eu fui lá em Atos 15, 29. Relações sexuais ilícitas, estamos na graça. E quais são as relações sexuais ilícitas? Eu mostrei para ele Levítico 18. Está lá, ó. Não se aproximar da mulher no tempo da sua menstruação. Então, a graça, irmãos, não aboliu a lei moral. A lei moral continua. O tempo da menstruação é o tempo que a mulher tem de sossego, de descanso, né? Aí vai lá o maridão, vai trazer problema para a mulher, para ele. Continuando, versículo 20. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. E a tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Então você vê que a lei não aboliu, ou melhor, a graça não aboliu a lei moral. Fornicação, faz parte, são as imoralidades, né? As relações imorais, as relações possíveis fora do casamento, né? Relações tá incluído, entendeu? Tá dentro lá de relações sexuais ilícitas. Todo o capítulo 18 aqui falando sobre relações sexuais ilícitas. Então, a relação com a mulher na menstruação também está dentro das relações sexuais ilícitas. Isso, que é a fornicação, é adultério, traição, né? Se você continuar aqui, você vai ver, ó, não se aproximar, não se deitar com o animal. No capítulo de número 20, vamos lá no capítulo 20. Aí continua, né, falando sobre as relações sexuais ilícitas, 19, 20... Versículo 10, do capítulo 20. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto
o adúltero e a adúltera. Então, a lei condenava o homem e a mulher, né? Lá em João 8, só pegaram a mulher. O homem foi embora. O homem foi embora, mas a mulher pegaram. Então, a sociedade era machista, né? Infelizmente. Continuando, versículo 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Você vê que quando aquele jovem, né, 1 Coríntios 15, possui a sua madrasta, Paulo lhe usa a lei, porque está na lei. A lei moral não foi abolida. Ele entrega aquele jovem a Satanás para ser destruído a carne, por seu espírito ser salvo. Então, Paulo ele nunca aboliu a lei, né? Hoje, muitas pessoas fazem confusão com isso. Ah, eu estou na graça, não preciso mais guardar a lei. A graça já é suficiente para me ser salvo. A graça e a lei caminham juntos, né? Continuando aqui, versículo 12. Se o homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também o homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. É? E aí continua. A relação sexual ilícita, daí está no capítulo 20. Então, em nenhum momento a Bíblia ela vai abolir a antiga aliança, a não ser, no caso, como eu falei aqui, cerimonial, tá bom? Então, não precisamos mais das festas, da circuncisão, não precisamos mais praticar, né, a circuncisão, os rituais da antiga aliança, mas temos que guardar a lei, amém? Como moral. Todos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Vamos lá agora para a nossa introdução da nossa revistinha. Lição 13 da nossa revistinha. Agora vamos falar da introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Né? Então, quando a igreja, você vê hoje que a igreja estão, né, colocando elementos judaizantes no culto ou na igreja, estão abolindo a graça. Estão fora da graça. O que isso quer dizer? Perderam a presença de Deus. Deus não tem compromisso com aquela igreja, porque está fora da doutrina. E aquele que não permanece na doutrina não tem o Pai e não tem o Filho. Segundo a João, capítulo 9, capítulo 10. Então é muito perigoso, né? Já contei aqui, né, sobre o testemunho meu, que eu fui numa igreja, quando era novo convertido, uma igreja do véu, a igreja do, né, do roupão, é a igreja que tem elementos judaizantes, né? E quando eu entrei lá, porque entrei de gaiato no navio, eu não sabia para onde ia, eu sabia que era uma vigília. E aí eu tinha quebrado o pé, né, na casa do pastor Joaquim, estava trabalhando na casa do pastor Joaquim, caí lá na escada, quebrei o dedão e engessei o pé. E quando eu chego lá, irmãos, dou de cara com a igreja escrito, o nome da igreja. Eu falei, Jesus, me cobre com teu sangue. Já era, irmãos. Entrou no ambiente do inimigo, já era. Não tem mais. Aí, irmão, sentei lá no último banco, lá atrás, para ninguém me ver, com o pé assim na cadeira, né? E aí, irmãos, veio lá o pastor no meio da vigília, foi lá no fundo, botou a mão na minha cabeça. Irmãos, aí eu voltei, botando sangue, vomitando sangue. Fiz endoscopia, fiz exame, irmãos, 3 meses e nada, irmãos, nada. E nada. Aí Deus aqui no discipulado, tinha a Gabi, né? Deus usou a Gabi, o pastor me chamou para aqui para orar, e fizeram uma roda. Aí Deus usou a Gabi, servo meu, estou te curando aquela certa que tu levaste lá naquele lugar, né? E de lá para cá nunca mais botei sangue para a glória de Deus, também. Então são lugares que não tem mais a graça, porque colocaram elementos judaizantes dentro do culto, dentro da igreja. Perderam a essência, perderam a presença. E essa semana o síndico lá onde eu moro,
no condomínio, me chamou para ir na mesma igreja, que agora ele faz parte dessa igreja, nem sabia, ele é pastor dessa igreja, e me convidou para ir na vigília lá. Eu falei, irmão, muito obrigado, não quero não. Posso pregar lá, né? Me convidou para ir na mesma igreja onde fui setado. Eu falei, muito obrigado, não quero não. E na vigília, de novo. Ele falou que a vigília lá pega fogo. Vamos lá, pastor, vamos lá, a vigília lá pega fogo. Vai ser uma bênção. Não, muito obrigado, estou bem na minha igreja. Estou muito bem aqui. Não quero mais vomitar, não quero mais botar sangue, não. Muito obrigado. Então, irmãos, são coisas que acontecem em nossas vidas que Deus permite para servir hoje de exemplo, né, de testemunho. Porque muitas pessoas falam, o pastor é muito radical, o pastor aqui é muito radical, não posso ir em lugar nenhum, né? É preservação para a minha vida e para a tua vida, irmãos. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Se a gente tem a nossa igreja aqui, né, onde nós temos um alimento saudável, um alimento sólido, para que a gente vai procurar outro lugar, né? Eu não sei se você for pregar, for convidado para pregar, aí você pode ir. Pode ir até numa igreja católica. Se você for convidado para pregar, pode ir na igreja católica. Você vai levar a bênção. Agora você não pode ir assistir a missa. Senão tu vai ser acertado, vai se virar de lá. Você é de lá igual eu sou Jorge, cheio de flecha. Cheio de seta. Né? Agora, se você for lá levar a bênção, levar a pregação, tu pode ir em qualquer lugar. Pode ir no Mormon, pode ir no Adventismo, no Testemunho de Jeová, a igreja católica. Nós tínhamos aqui um grupo, né, os irmãos antigos vão se lembrar, João Grandão, Carlos, né, o Pará. Os irmãos foram em Juazeiro do Norte, em missão, né, evangelizar lá. O padre da cidade convidaram eles para pregar na igreja católica, e eles foram, né? De Oi. E eles pregaram na igreja católica de Juazeiro, né? Então, se você for convidado para pregar, vá, irmãos. Jejua, ora. Tem um testemunho de um ex-padre, que o pastor aqui mostrou para mim. E o ex-padre se converteu porque ele convidou um presbítero para ir pregar na igreja dele, na igreja católica. Ele estava consertando, era mecânico, né? Estava consertando o carro do padre. Aí o padre falou assim, vai lá na minha igreja, né? Vamos lá assistir a missa comigo. O presbítero da Assembleia de Deus. O presbítero, não faça isso comigo, padre. Não posso ir lá, padre. Não posso ir assistir a missa. Vá lá. Então faz o negócio. Faz o seguinte, vá lá pregar na minha igreja. Domingo que vem você vai lá pregar. Aí ele falou, amém? Então vou. Aí chegou na igreja. Falou, igreja, ora por mim que eu vou lá na igreja, tá? Na igreja católica. A igreja, presbítero, o senhor se desviou, vai voltar para o catolicismo? Ele falou, não, eu vou pregar. Ele passou uma semana, irmão, jejuando. Uma semana jejuando, a semana inteira jejuando. Aí chegou domingo. Ele entrou com a maletinha dele, terno e gravata. Aí o padre, tinha 200 pessoas na igreja, irmãos, católicos. O padre olhou para ele, vem cá, sobe, vem pregar. Ele subiu lá no altar para pregar, começou a pregar, irmãos. Pregou sobre João 3,16, pregou sobre amor. Ele começou a pregar sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a obra de Cristo, irmãos. O testemunho é tremendo. Daqui a pouquinho o coroinha está chorando, o padre está chorando, a igreja está chorando. Irmãos, o padre aceitou Jesus, o coroinha aceitou Jesus, a igreja toda aceitou Jesus, e hoje o padre é pastor e dá o testemunho para a igreja, para a glória do Senhor. Fechou a igreja, acabou a igreja. Eu só que milagre que Deus fez, irmãos. E hoje, ele é pastor da Assembleia de Deus, o padre. Que tremendo, irmãos. Oi? Ex-padre. Que tremendo, irmãos. Que se você for convidado a jejuar, jejua uma semana, se prepara. Né? Vá na fé do Senhor. E Deus vai te usar. Amém, irmãos? Então, são questões doutrinárias. Não vai em ambiente onde Deus não te manda. Amém? Continua aqui nossa revistinha. Inaceitável. Na nossa introdução, devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora, amém? Vamos ver agora os passos da decisão da igreja. Primeiro, a questão doutrinária.
um relato missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Como eu falei aqui, a igreja de Antioquia era na Síria, né? Então, uma igreja constituída por gentio, né? Uma igreja gentílica. Continuando, ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relato sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Então, lá em Atos, né, capítulo 14, versículo 22. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Amém? Vamos lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, Paulo esclarece acerca da circuncisão. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 adiante. O mesmo problema que aconteceu lá em Antioquia, aconteceu também na Galácia, né? Na igreja dos Gálatas. E Paulo corrige também essa área doutrinária. Versículo 1, capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém? Então, hoje a circuncisão é no coração. Nós não precisamos mais praticar a circuncisão. Vamos lá, por favor, em Romanos, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 25 e diante. Então, a igreja que obriga os seus membros a praticarem, né, a lei cerimonial está decaída da graça. Perdeu a graça, né? Perdeu a presença de Deus. Capítulo 2, versículo 25 de Romanos. Porque a circuncisão tem valor se praticar-te a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, os judeus queriam praticar a lei, mas eram transgressores da lei. E o maior pecado judeu foi rejeitar Jesus, né? Versículo 26. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Nós que éramos gentios, incircuncisos de coração, nós cumprimos a lei, né? Por meio da fé. E os judeus que eram circuncidados na carne não conseguiram cumprir a lei, porque rejeitaram Jesus, né? Continuando, ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então, os judeus queriam guardar a lei, mas rejeitaram Cristo. E nós, que não guardávamos a lei, aceitamos Cristo pela fé, né? Versículo de número 28. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, e nem é circuncisão o que é somente na carne. Não adianta circuncidar a carne e o coração não é circuncidado. Não adianta ter aliança com Deus na carne e não ter aliança com Deus no coração. Isso que os judeus não entendiam. Eles queriam guardar
a lei carnal e não queriam guardar a fé em Jesus. É isso que Paulo está explicando. Eu não preciso mais guardar a lei carnal, agora tem uma lei espiritual, e essa lei é Cristo. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, nós que guardamos Jesus, somos circuncidados verdadeiramente perante Deus. A circuncisão hoje é no coração, é no espírito. Quando a gente aceita Jesus, nós somos circuncidados. Fizemos uma aliança com Deus. Fizemos uma aliança com o Senhor no nosso espírito, em nosso coração. E essa aliança já é suficiente. Como eu falei aqui no início, nós andamos agora pela fé. A fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus guia a minha vida e guia a tua vida. Quer ver? Vamos lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo número 3. Paulo escreve também para os filipenses acerca da circuncisão. Era uma questão da época, né, da igreja primitiva, que era muito séria, porque os judeus queriam obrigar a igreja a viver como judeus, né? Capítulo 3, versículo 1 em diante de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Cães aqui são os falsos mestres, né? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, nós que adoramos a Deus no Espírito, somos circuncidados para Deus verdadeiramente. E os judeus que querem circuncidar a sua carne, deixaram de ser verdadeiros adoradores porque querem seguir somente a letra. Não querem seguir o espírito da letra. O espírito da letra é Cristo. Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Então, nós que adoramos a Deus no Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, nós somos para Deus verdadeiros israelitas, verdadeiros cristãos. Amém, irmãos? Então, não precisamos de mais nenhum outro elemento para motivar a nossa fé. Nossa fé já é motivada pela palavra de Deus. Amém? Ponto 2, né, do primeiro tópico, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que este, antes, cumprisse as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários. Paulo e Barnabé, a questão tornou grandes proporções, ocorrendo risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por tratar de um tema complexo e amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Vamos lá em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Aí vai se reunir os anciãos, os presbíteros e os apóstolos para dar o parecer. Capítulo 11 de Provérbios, versículo 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, se você vai tomar uma decisão, primeiro consulta a Deus. Depois você consulta os seus pastores, né? Você tem o Espírito Santo. Você pode ir direto ao Espírito Santo. Mas também você pode consultar
os teus pastores, a tua liderança, né? Porque na multidão de conselheiros há segurança. Então, eles se reuniram. Você vê que Tiago, que era líder da igreja primitiva, Tiago, irmão de Jesus, ele não toma nenhuma decisão sem antes consultar os apóstolos, né? Paulo dá o seu parecer junto com Barnabé, falando que Deus usou ele em sinais e prodígios e maravilhas no meio de gentios. Pedro vai falar sobre o acontecimento na casa de Cornélio, que os gentios receberam o Espírito Santo pela palavra, e depois Tiago vai dar o seu último parecer pela palavra. Então você vê que o conselho estava reunido, né? O pastor aqui, antes de tomar qualquer decisão, ele consulta os pastores. Ele reúne os pastores e fala, né, com a nossa opinião, ele pede para a gente orar, para a gente poder tomar a decisão juntos. Se tiver um desacordo, não tem, né, o parecer, todos têm que concordar, né, todos têm que ter unânimes na mesma, né, disposição mental, no mesmo parecer, para que a decisão seja aceita. Se um discordar, não tem acordo. Né? Quando a gente toma a decisão, o parecer é unânime. Né? Então você vê que a igreja primitiva, eles se reuniram, tiveram um conselho. Eles não tomaram a decisão de si. Né? Capítulo 15, por gentileza, versículo 22, Provérbios 15, versículo 22. Então não tome decisão por tua vontade, por tua cabeça. Né? Às vezes nós erramos, também falo de mim também, por tomar decisão de nossa própria cabeça. Esquecemos de consultar Deus, esquecemos de consultar, né, os pastores, nossa liderança, esquecemos de tomar conselhos com pessoas sábias e aí acabamos tropeçando. Né? Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Amém, irmãos? Então, tome o conselho. Nós estamos aprendendo aí sobre os 7 Espíritos de Deus, e um deles é conselho. Então, tome o conselho. Ninguém aqui é sábio o suficiente para agir por conta própria, né? Ninguém aqui é o super-homem, super-mulher, para poder agir, né, sem tomar decisões, sem tomar conselhos, sem tomar orientação, primeiro de Deus, né? E depois com pessoas que a gente vê que são sábias, conselheiras, né? Então precisamos tomar decisões segundo Deus, amém? E tudo aquilo que vem afetar a igreja, irmãos, né, nós precisamos tomar. Por isso que o nosso pastor tem cuidado com o púlpito, né? Você pode ver que é difícil a gente convidar pessoas de fora para vir pregar, né? Graças a Deus nós temos aqui muitos pregadores na igreja, pessoas, né, que têm o Espírito Santo, pessoas que têm compromisso com Deus, têm vida no altar. Então, nós usamos, como diz aí, o prato da casa, não é verdade? E a gente vê Deus usando os jovens, os irmãos, os pastores, para a glória do Senhor. Porque se a gente trouxer pessoas de fora e trazer aqui alguma coisa que vai contaminar a igreja, né, isso vai trazer confusão no meio da igreja. Tem igrejas hoje que são judaizantes, tem igrejas hoje que são G12. Esse movimento G12, né, hoje as igrejas estão adotando porque querem o crescimento, não o crescimento que vem de Deus, mas o crescimento que vem humano. Então, muitas igrejas hoje trabalham em células, trabalham G12. Né, o pastor vai apacentar 12 e durante toda a semana eles vão se reunir em células, na casa de um, na casa de outro, e só domingo eles se reúnem na igreja. E aí o líder de célula não é uma pessoa, né, revestida pelo poder, não é um pastor, não é uma pessoa, né, que está com a vida do altar, e ele vai receber na casa dele toda aquela carga. Ele não está preparado para suportar aquilo. Nós já recebemos aqui muitos líderes de células, né, endemoniados, caíram aqui endemoniados. Né? Então precisamos tomar muito cuidado, irmãos, né, porque nós precisamos ter um revestimento para fazer a obra de Deus. Eu tenho um irmão por parte de pai, ele se converteu numa igreja, a igreja era grande, 800 membros, igreja ali em Irajá. E o casal que levou ele para a igreja, né, começou a cuidar dele, mas a igreja era G12. E ele ia para o encontro, parecia que ele tinha se convertido assim, irmãos, de uma forma tremenda. Nunca vi ele daquele jeito. Lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, ele ficava 3 dias no sítio, no encontro,
Eu perguntava para ele o que acontecia lá no sítio, o que acontece no sítio. Ele não falava para mim, não posso falar, mano. Não posso falar, irmão, não posso falar. Ele não falava. Mas fala para mim. Aí depois ele abriu, né, o coração e falou o que acontecia lá. Depois que ele saiu da igreja. Aí, irmão, moral da coisa. Eu fui lá no batismo, não sabia que era G12, fui no batismo na igreja dele. Uma igreja grande, bonita. Tinha um aquário, né? A igreja entra por ali, entra por aqui, tem aqui no púlpito o aquário, pessoas são batizadas. E a pessoa que leva, né, esse novo convertido para a igreja, ele se torna o pai. Ele vai lá no batismo, está junto com a pessoa, apoia a pessoa. Eu fui, irmãos, quando eu botei o pé na igreja, a gente tem sensibilidade espiritual, já senti mal, comecei a me sentir mal. Aí eu falei para o meu irmão, Giovanni, essa igreja aqui é G12. Essa igreja é G12. Não, Deus me guardou. Ainda bem que Deus me guardou. Aí, irmãos, acabou o batismo dele. Aí fui abracei ele. Aí perguntei, entre aspas, para os pais dele na fé, que era o tio e a tia da ex-esposa do meu irmão. Essa igreja G12, ela falou, não é bem G12, não, né? A gente tem trabalho em células e tal, tentou disfarçar. Falei, mas não é G12? Ela falou, é G12. Ah, tudo bem. Aí eu voltei para casa. Irmãos, passaram o tempo, meu irmão começou a ter luta no casamento, separou da esposa. A igreja dividiu, rachou, 800 membros, a igreja ficou com 350 membros. A igreja dividiu, rachou. Esse casal, que são tios da ex-esposa do meu irmão, se separaram. O meu irmão está com outra. A ex-esposa dele já tem filho com outro. Esse casal se separaram. A tia da ex-esposa do meu irmão casou com outro. Você vê, irmãos, que salada. Você vê um movimento estranho quando entra na igreja, o que causa na igreja. Por isso que muitas pessoas falam que a igreja, pastor Joaquim, é muito sério, é muito rigoroso, né? É muito severo. Não, irmãos. É cuidado com a minha vida e com a tua vida. Sabe o que está acontecendo sabe o que aconteceu com o meu irmão? Está bebendo, se tatuou todinho, braço, peito, tudo tatuado. Aí ele falou para mim, antes dele, ele já tinha tatuado, né? Ele nem sabia, ele me ligou para mim, mano, pode fazer tatuagem? Eu falei, não pode não. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não pode nem, tudo posso naquele que me fortalece. Não pode não. Mano, já tatuei, já era. Agora que você fala para mim, eu falei para ele. Por que tu não falou comigo antes? Por que tu não falou comigo antes? Irmãos, tatuou aqui, tatuou o leão, aqui no pescoço. Tatuou tudo posto aqui que me fortalece. Você vê, irmãos, o desvio doutrinário que causa na vida do ser humano. Né? E hoje ele está no Espiritismo, irmão. Está no Espiritismo. Abre a sua Bíblia lá, por favor, em João. Epístola de João. 2 João. 2 João. 2 João é só que diz. Versículo 7 diante, irmãos. Então é cuidado para a minha vida e cuidado para a tua vida, irmãos. Né? A doutrina é que salva, irmãos. Quando entra um movimento estranho na igreja, os membros que vão sofrer. Como a igreja do meu irmão. Ele está sofrendo até hoje. Né? Convido ele para vir à igreja, mas está uma luta para ele vir para a igreja. Convido ele, né? Mas está difícil. Versículo 7 do 2 João. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e ela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa e nem deis as boas-vindas,
porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Então, irmãos, Deus é rigoroso. Com respeito à doutrina, Deus é rigoroso. Aí depois que meu irmão saiu da igreja, né, ele contou o que acontecia lá no sítio. Tudo que está no estudo do G12. Tinha regressão, os pastores mandavam ele lembrar do que aconteceu na infância dele, né, as coisas passadas da vida dele, né, na sua infância, adolescência. E se tinha alguma coisa contra Deus, ele tinha que perdoar Deus. Tudo que está na apostila, irmãos. Tinha que escrever lá os pecados e queimar na fogueira. Então, irmãos, você vê que quando entra um movimento estranho, né, causa divisão no meio do povo, né? Continuando aí, então estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Então, por isso que a igreja tinha que tomar uma posição, os apóstolos tinham que tomar a posição, porque senão iria dividir a igreja. A igreja em Jerusalém seria dividida. Então, esse toma o conselho, né, para que tome uma decisão. Segundo ponto aí, o debate doutrinário. Primeiro, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia ser salvo. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Pedro, então, invoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós nos deu. Amém, irmãos? Então, nós não precisamos mais guardar a lei, como nós falamos aqui, como cerimônia. Então, os judeus estavam obrigando os gentios a viver como judeu. Quer ver? Abre lá em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, Paulo explica acerca desse assunto, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 16 em diante. Então, Pedro vai falar sobre a sua experiência na casa de Cornélio, que o Espírito Santo desceu pela graça na vida dos gentios, né? E não precisava de nenhum outro elemento para o Espírito Santo descer. Deus não precisa de nenhum outro elemento para o milagre acontecer, né? Ele só precisa da minha fé e da tua fé e da palavra. Eu não preciso trazer aqui um patuá, eu não preciso trazer aqui uma ferradura, vamos trazer uma ferradura porque hoje, né, Deus vai te dar o milagre. Não, não precisa, irmãos. A fé é suficiente, a palavra é suficiente na minha vida, na tua vida, para realizar o milagre. Capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Paulo escrevendo para uma igreja gentílica, Colossenses, né? Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, né? Tem igrejas hoje que guardam sábado, né? São judaizantes, não fazem nada no sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Igrejas hoje que dão culto ao anjo, né? Dão oferendas para o anjo. Igrejas que deixam anjo falar na igreja. Igrejas que falam que anjo usa em profecia. São igrejas, né, que estão desviadas da verdade. Hoje, quem faz a obra na igreja, quem é? Espírito Santo, né? Hoje, anjo, ele serve a minha e a tua vida, que vamos herdar a salvação. Hebreus 1, versículo 14. São espíritos ministradores.
E a igreja não dá ordem ao anjo. Quem dá ordem ao anjo é Deus. Chegou um momento, não sei se os irmãos se lembram de uma determinada igreja que fez a campanha da troca do anjo. Se lembra dessa campanha? Os irmãos pegaram essa campanha? Teu anjo está fraco? Vem trocar o anjo. Baseado em Daniel capítulo 10. Né? Porque lá tinha o anjo Gabriel, que era mensageiro, então ele não é anjo guerreiro. E Daniel estava orando 21 dias, jejuando 21 dias por uma resposta. Ele foi barrado pelo o príncipe da Pérsia. Ele não era anjo guerreiro. Gabriel anjo mensageiro. Aí teve que vir arcanjo Miguel. Aí fizeram a campanha da troca do anjo. Teu anjo está fraco? Vem trocar teu anjo. Não viram essa campanha não, irmão? Foi anunciar na TV e tudo, irmãos. Uma igreja grande aí, famosa. Né? Teu anjo não está te protegendo? Vem trocar o teu anjo. Está precisando de outro anjo. Coloca o anjo Miguel que ele vai te proteger. Irmãos, você vê como está, né? Como diz aí, o mercado é livre. Tem mercado para tudo. Então, irmãos, a Bíblia é suficiente. Isso tudo é sombras de coisas passadas. Salmo 91, versículo 10, diz que, versículo 11, o Senhor dá ordem ao anjo, ao meu e ao teu respeito. Não é igreja, Senhor, anjo faz isso, anjo faz aquilo outro. Não, irmãos. Né? E a Bíblia declara que isso tudo é sombras de coisas que viriam, que hoje somos nós, a igreja. Versículo só 19. E não retendo a cabeça do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, né? São aqueles que colocam o jugo da igreja, né? Não pode ir ao cinema, não pode ver televisão, mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar maquiagem, né? São aí os judaizantes. Esses são os judaizantes, né? São os legalistas. Né? Mulher não pode pintar cabelo, mulher não pode raspar o sovaco, a mulher virar mulher ursa, não pode raspar as pernas. Irmãos, eu tinha, né, uma tia, né? Uma tia que meu tio era muito radical, né? Uma igreja muito radical, Assembleia de Deus tradicional, né? Então a minha tia não podia cortar cabelo, minha tia não podia, né? Era saia até lá embaixo, irmãos. E o meu primo não podia ser batizado, né? Porque ele jogava futebol. E aí, irmãos, meu tio faleceu, minha tia se desviou, meu primo também ficou um tempo fora, fomos lá falar com ele, hoje ele voltou, acho que está aqui na Assembleia de Deus do Misael, né, ali no Pichincha, depois de muito custo ele voltou. Então era um jugo muito grande, irmãos. Então as pessoas botam um jugo, né? Claro, a minha liberdade, eu não posso fazer o que eu quero, né? Nós não podemos fazer o que nós queremos. Mas não é pecado você ir à praia, não é pecado você ir ao cinema, não é pecado você ir ao shopping, não é pecado você viajar, não é pecado você cortar o cabelo, né? E aí os homens passam pela rua, vê as mulheres bonitas, e a mulher dele está igual um bagaço do lado dele, né? Não corta cabelo, não pinta cabelo, e está de olho na mulher do outro. Passa as mulheres bonitas na rua, e a mulher dele do lado dele, né? Igual um leão, igual um urso. Cheia de cabelo, não pode cortar cabelo, não pode fazer nada. Então a Bíblia declara que a mulher ela vai se enfeitar para o marido, vai se embelezar para o marido. Então as igrejas radicais, né, a igreja que está fora da visão. Continuando, olha só, irmãos. Versículo 22, parte B. Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Eu muito sábio, mas não é. Como o culto de si mesmo e de falsa humildade. E de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Né? O que me protege da sensualidade, o que me protege da sensualidade é o Espírito Santo. Né? É Ele que fala para mim e para você se estamos adequados ou não. É claro que a gente não vai se vestir como a mulher não vai se vestir, na realidade, né? Como a mulher do mundo. Né? Atrair o olhar das pessoas do mundo. Não pode. Vai fazer o irmão pecar? Não pode. Nós não podemos ser pedra
de tropeço. Mas a mulher se produzir para o marido, a Bíblia diz, e está na Bíblia. Amém, irmãos? Todos estão entendendo até aqui? Amém? Continuando aí. Segundo ponto, a hora não para, né? A hora aqui voa, irmãos, mas aí não passa, não é verdade? Segundo ponto do segundo tópico, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Quando o Espírito Santo cai na casa de Cornélio, ouviram eles falar em línguas, foram batizados no Espírito Santo. Todos viram e presenciaram. Amém? Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Vou ler também o terceiro, tá? A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concordaram as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos gentios, aos antigos profetas, que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Vamos lá, por favor, em Atos 15, para a gente poder ver agora o parecer, né, dos apóstolos, da liderança. Atos capítulo 15. Vamos ler o versículo 1 em diante para os irmãos poderem entender, amém? Todo o contexto. Diz assim, Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos, aqui está falando dos judeus, tá? Judaizantes, desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidarte, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, né? Paulo e Barnabé não era fácil, não. Ele não deixava nada estranho entrar na igreja. Paulo contendia mesmo, né? Contenda e não pequena discussão. Discutiram mesmo, né? Então, parte de doutrina, irmãos, é a minha salvação e a tua salvação. Eu não posso entrar nada, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não posso entrar nada, deixar entrar nada, né, fora da doutrina na minha vida e na tua vida. Então, temos que discutir mesmo, tem que debater mesmo. Amém? Com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Por isso que eles vão a Jerusalém, por causa do debate de Paulo e Barnabé com judeus, judaizantes. Tá bom? Continuando. Aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversa dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que eram, né, os fariseus, os judaizantes, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Ele disse: irmãos,
Vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e cresce. Aí Pedro vai colocar o seu parecer. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-os pela fé o coração. Então, Pedro vai enfatizar a fé pela graça. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar e nem nós? Então, os judaizantes queriam colocar um jugo sobre os gentios. Vocês vão ser salvos se vocês se considerarem e praticarem a lei de Moisés. Né? Versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, Pedro enfatiza a graça. O Espírito Santo desce sem nenhum elemento. Né? Eu fui batizado do Espírito Santo sem nenhum elemento da graça, ou elemento da lei. Você foi batizado do Espírito Santo sem nenhum elemento da lei. Nós fomos batizados pela fé, pela graça. Jesus derrama a cura, derrama o milagre pela fé e pelo seu sacrifício. Isso. Consciência. Também pode ser, Também. A criança não tem consciência de pecado, então não pode ser batizada. Mesma coisa, Deus falou para Abraão, em Gênesis capítulo 17, né, para ele circuncidar as crianças a partir de 8 dias, né, de nascida. Então a criança era recém-nascida, 8 dias, ela não circuncidada, né? E como o Rogério falou, né, não tinha nenhuma consciência do que estava se passando por ela. E isso eram os pais, né, obedecendo a lei de Moisés, né? Como é que pode? Para poder ser circuncidada. E a criança, né, como operação de fimose, como eu falei aqui no início, é legal, é ciência, né, é uma situação de higiene. Mas, biblicamente, não vale mais nada, né? A circuncisão foi abolida pela graça do Senhor. Isso. Era. Isso. Só que o judeu, ele se achava um povo muito especial, vamos dizer assim, né? Muito soberbo. Então, para você entrar aqui, tem que ser circuncidado. De Deus, tem que ser circuncidado. Isso. Só que o caráter não era tratado. Isso. Por isso que ele permaneceu na lei. E hoje não. Hoje o caráter tem que ser tratado. Para poder a gente permanecer na graça. Isso. E o Espírito Santo habita em nós para que possamos enxergar o que precisa ser tratado em nós para poder nós nos tornarmos melhores diante de Deus e dignos de termos filhos do Deus Altíssimo. É verdade. Porque a circuncisão... É verdade. Isso. Era a marca do povo de Deus na antiga aliança. Isso. O povo era identificado. Era circuncidado, então era o povo eleito. Então, por isso que eles queriam colocar os gentios para serem circuncidados. Vocês vão fazer parte do nosso povo se vocês entrarem na nossa aliança. Só que Jesus é aliança no coração. Ele fez a nova e eterna aliança no nosso coração. Então, a circuncisão passa a ser do Espírito. Como, né, a diaconisa Ana Cristina falou. É o coração e é o caráter. Nós temos que ser implantado em nós, deixar o Espírito Santo implantar em nós o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? O fruto do Espírito. Uma
Isso. Vive em mim. Isso. É verdade. Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade e por aí em diante, né? Então, esse é o caráter de Cristo em mim e você. Eu tenho que deixar o Espírito Santo implantar em mim essa marca. Você vê uma pessoa que tem o caráter de Cristo, uma pessoa que tem o fruto do Espírito. De Cristo. É verdade. Não. Isso. Não é orar muito, não é jejuar muito, não é viver muito na igreja, é praticar o caráter. Né? Como a tangerina, tem vários gomos, mas é um fruto só. Então, pelo menos um fruto, um gomo da tangerina tem que ter. Se não tem, tá bravo para mim e para você. Se não tem uma mansidão, um fruto, um gominho, tá ruim. Se não tem um domínio próprio, tá ruim para mim e para você. Um gominho tem que ter, irmãos. Peça a Deus, Senhor, por favor, coloca um gominho só do teu fruto em mim, Senhor. Um gominho só, meu Pai, um gominho. Né? Só a mansidão tá bom, Pai. Só o domínio próprio tá bom, Senhor. Só a longanimidade tá bom, né? Tá bom, Senhor. Tá bom. O amor, então, nem se fala. Coloca o amor, então, no meu coração, amém, irmãos? A gente tem que pedir a nossa oração, às vezes, irmãos. Estou há muito tempo pedindo coisas desta terra, né? Esquece de pedir as coisas espirituais. A minha oração, irmãos, mais de 50% dela eu peço a Deus, Senhor, coloca-me o fruto do Espírito, coloque em mim, Pai, amor, alegria, eu peço, coloque em mim o teu caráter, eu peço muito a Deus, todo dia eu peço a Deus o fruto do Espírito. Aí o pastor, no outro dia, uma irmã do centro falou para mim, pastor, eu cansei de pedir paciência. Por quê, minha irmã? Pastor, quanto mais eu peço paciência, mais irmão atribulado aparece no meu caminho. Mas, irmão atribulado, Deus coloca do meu lado. Deus está gerando em você a paciência. Você quer que Deus desça de você e coloca a paciência? Não. Ele vai colocar pessoas atribuladas no teu caminho para você gerar o fruto da paciência. Como é que você vai gerar paciência se você não ser colocar diante de você um atribulado? Aquele irmão mala de papelão, molhado, diga de chuva, cheia de pedra, tu tem que carregar. Carrega, irmão. É o fruto do Espírito, tem que carregar ele, tem que carregar ela. Gálatas 6, versículo 2. Né? O cumprimento da lei, sabe qual é? Levar as cargas uns dos outros. Irmão, a carga do meu irmão é muito pesada, não dá para mim, não. Carrega, meu irmão, quer ver? Vamos lá em Gálatas. Quer cumprir a lei? Aí, meu irmão, vamos lá, vamos cumprir a lei. Vamos lá. Gálatas 6. Rapidamente, antes de entrar no terceiro tópico. Gálatas 6. Aleluia, versículo 2. Olha só, quer cumprir a lei? Versículo 2, Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Quer cumprir a lei? Leva a carga do teu irmão. Meu pai, isso é muito peso para mim, pastor. Leva, irmãos. O maior amor, a maior demonstração de amor, irmãos, é você orar para o teu irmão no secreto. É você interceder pelo teu irmão no secreto. É você levar a carga do teu irmão no secreto com ele. Isso é a maior demonstração de amor. Meu irmão, estou contigo e não abro. Estou junto contigo e não abro. Eu estou junto. Tua carga é a minha carga. A tua luta é a minha luta. A tua batalha é a minha batalha. A tua vitória é a minha vitória. Isso é a maior demonstração de amor, irmãos. Se você pegar lá, capítulo 32 de Números, o povo tinha duas tribos, ou melhor, 3 tribos, Manassés, Gate e a meia tribo de Manassés, a tribo também de Ruben. Eles queriam não atravessar o Jordão, eles queriam ficar lá de cá, a Transjordânia, porque os reis tinham sido derrotados e a terra antes do Jordão era muito boa, pagado. Então eles pediram a Moisés, Moisés, eu vou ficar aqui com as minhas crianças, com as minhas mulheres, e depois vocês podem passar o Jordão. Aí Moisés fala para ele, o que vocês estão fazendo? Desmotivando o coração do povo, assim fizeram vossos pais. Se vocês passarem o Jordão e os irmãos conquistarem a sua terra, e tiver a terra repouso e paz, vocês podem voltar e conquistar e tomar posse da sua terra. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão tomar posse da sua terra. E dá o conselho e dá ordem para Josué. O povo entra na terra, eles passam o Jordão, essas 3 tribos
conquista a terra junto com seus irmãos, depois que a terra está em paz, os seus irmãos conquistaram as suas promessas, eles voltam para a Transjordânia e tomam posse da sua herança. Muitas pessoas já conquistaram a promessa, irmão, que se vire. Eu já estou na minha bênção, já conquistei a minha vitória. O irmão que lute. Eu batalhei tanto para conquistar a minha vitória, o irmão que se lasque, o irmão que se vire para conquistar a promessa dele. Irmãos, amor fraternal, enquanto o meu irmão não conquistar a vitória, eu também não conquisto a minha vitória. Isso é levar cargas um dos outros. Enquanto o meu irmão não entra na terra prometida e não conquista a sua terra, eu também não tomo posse da minha terra e da minha conquista. Isso aí, eu estou junto. E senão do irmão. É só, é só palavra, é só gogó. Estou contigo só no gogó. Enquanto o meu irmão não conquistar a cura, enquanto o meu irmão não conquistar a promessa, enquanto o meu irmão não conquistar a vitória, eu não descanso. Estou junto, irmãos. A tua batalha é a minha batalha. A tua guerra é a minha guerra. A tua espada é a minha espada. A tua derrota vai ser a minha derrota. Nós fazemos parte de um corpo, irmãos. Estamos inseridos dentro desse corpo. Então, se a gente não conquistar a vitória juntos, a derrota do meu irmão vai ser a minha derrota. Se lembra quando Acã pegou as coisas condenadas? O que aconteceu com Israel? Todo Israel foi derrotado. Todo Israel perdeu por uma cidade, que eram pouquíssimos habitantes. E aí Josué se rasga suas vestes, se humilha perante a arca, e Deus fala para Josué, levanta, Josué, o que você está fazendo? O povo contaminou, o povo pegou coisas contaminadas, o povo dissimulou. Enquanto não eliminar as coisas condenadas, vocês não têm a vitória. Então, se um peca, irmão, se um erra, todos entram no erro. É o corpo, nós estamos dentro do corpo. É isso que é discernir o corpo. Muitas pessoas não sabem o que é discernir o corpo. No momento da ceia, irmãos, não é somente eu pegar o cálice e tomar a ceia, beber o cálice e tomar o pão. Não, eu tenho que discernir o corpo. O meu pecado afeta o corpo. Uma unha encravada afeta todo o pé e todo o corpo. É isso que é discernir o corpo. Se eu estou prejudicando o corpo, eu não estou andando segundo o amor fraternal. Se eu estou praticando algo que está contaminando o corpo, eu não estou agindo segundo o amor de Cristo. Não estou agindo segundo o amor fraternal. Isso que é discernir o corpo. Por isso que Paulo fala, antes de você tomar a ceia, discirna o corpo. Aí sim você toma o cálice e come o pão. Senhor, eu estou fazendo algo que está contaminando o corpo? Senhor, eu estou fazendo algo que está prejudicando o meu irmão? Senhor, eu estou fazendo algo que está prejudicando o corpo de Cristo? Isso quer discernir o corpo, irmãos. Por isso que nós temos que tomar o corpo. Quem come o pão e bebe o vinho sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É isso que Paulo fala. Se a pessoa não discerne o corpo, ela vai tomar juízo para si, porque ela não está andando segundo o amor fraternal. O meu pecado não afeta só a mim e nem a minha família, afeta toda a igreja. O pastor aqui já deu vários testemunhos sobre isso. Uma época que o louvor estava complicado, o pastor teve que ir para a sacra para buscar o Senhor, que a receita da igreja caiu, né? E Deus mostrou onde está o problema, e depois que o problema foi solucionado, o milagre aconteceu, o milagre voltou. Porque um afeta todo o corpo, irmãos. Isso é discernir o corpo de Cristo. É verdade. Eles estavam querendo ficar na lei. Eles foram conhecidos. Eles não tinham entendimento ainda do novo sacerdote. É verdade. É a igreja. Pedro vem e diz, olha, pela fé eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Quer dizer, agora é pela fé. Agora é um outro processo. É verdade. Não é mais um processo antigo. É verdade. É o corpo. Nós estamos no corpo, né? Tudo que entra no corpo é a igreja, é verdade. Por isso que os apóstolos lutaram tanto, nós vimos aqui, discutiram, porque a contaminação entra no corpo. Por isso que o nosso pastor, ele luta tanto pelo púlpito, porque tudo que entra pelo púlpito, entra pelo corpo, vai para o corpo. Tudo que entra na nossa boca, vai para o nosso corpo. Isso. Aqui é a cozinha, aqui isso é o alimento. E nós vamos comer aí embaixo. É verdade. Se a gente comer algo estragado, já era, irmãos. Vai passar mal.
vai ter infecção intestinal, vai ter um monte de problemas. Amém, irmãos? Todos estão entendendo até aqui? Bem, vamos lá, irmãos. O último tópico, a gente poder encerrar. Terceiro ponto, a decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15 e 28. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação. E a nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós, o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Segundo, a orientação do Espírito Santo na Assembleia. O texto de Atos 15 e 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas é que de que Judas e Silas eram profetas, Atos 15 e 32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indicada que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Atos 13, versículo 1 ao 4. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Amém, irmãos? Então Deus usava os profetas. Vamos lá. Nós não vamos se basear pelos profetas. Quem guia a nossa vida é a palavra. Provérbios 29, a maior profecia é a palavra. Mas Deus usa o profeta, pregador, o profeta, músico, o profeta, professor. Então, a Bíblia fala que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, são as formas de Deus se manifestar no meio do corpo. Provérbios 29, versículo 18. Diz assim: então a profecia, ela é a palavra. Onde a palavra não é pregada, se corrompe o povo. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quem guarda a lei, esse é feliz. Então tem que ter palavra. Deus pode usar o profeta pelo dom, pode usar o profeta pela pregação da palavra, pode usar o ministro, pode usar o professor da escola bíblica, pode usar as circunstâncias. Então Deus está sempre se manifestando no meio do corpo. Vamos lá, 1 Coríntios, rapidamente, a última passagem desta manhã, 1 Coríntios, capítulo 12. Por isso que nós temos que estar no corpo, irmãos. É importante nós fazermos parte de uma igreja. Capítulo 12, versículo 27 em diante. 1 Coríntios 12, versículo 27 em diante. É no corpo que eu vou ser suprido. Como o nosso pastor falou. Os judaizantes, não entendiam a importância do corpo. Então, Deus age no meio do corpo. Deus vai estabelecer no meio do corpo profetas, apóstolos, o dom de curar, dom de operação de milagres. Então, no meio do corpo que eu vou ser suprido. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, eu sou membro, eu não sou igreja. Eu sou igreja dentro do corpo. Se eu saio do corpo, eu deixo de ser igreja. Individualmente, eu sou membro. O que é o corpo? Conjunto de membros. Se o membro sai do corpo, ele deixou de ser igreja. E aí vai ser pasto para as feras. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, no corpo. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Então Deus vai levantar a boca dentro da igreja, dentro do corpo, estabelecida por Ele, como nosso pastor costuma falar no discipulado, para trazer segurança para a gente, trazer paz para a nossa alma. Vem uma boca de fora, a igreja fica ligada. A gente não conhece aquele profeta, não sabe de onde ele veio, não sabe como está a vida dele. Então, no meio do corpo, que Deus vai usar os profetas. Em terceiro lugar, mestres. Tem que vir à escola bíblica. O ensino é importante. Eu vou aprender por meio dos profetas. Depois, operadores de milagres. É no corpo que eu sou curado, Dom de cura, socorros.
É aqui que Deus vai levantar o irmão para socorrer minha vida, me ajudar financeiramente. É no meio do corpo que eu sou suprido. Governos, variedade de línguas e por aí em diante. Amém, irmãos? Então não saia do corpo, não podemos sair nunca do corpo, por meio do corpo que nós somos abençoados. Porque depois que a Bíblia fala que Deus ordena a bênção na unidade. Os judaizantes queriam trazer divisão. E aí a igreja deixar de ser unida. E deixando de ser unida, perde a bênção. Por isso que nós não podemos deixar de ser unidos. A unidade traz, né, a manifestação do poder de Deus. Terceiro e último ponto, para nós encerrarmos, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi que os gentios deveriam abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação. Nós vimos aí, são as relações sexuais ilícitas, né? E a carne com sangue. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus, que também compartilhavam da mesma fé. Né? Então é importante a gente também, aqueles irmãos, né, que são rigorosos, aqueles irmãos que são de outra doutrina, devemos amá-lo, rejeitar a doutrina deles, mas amá-lo como ser humano. Né? O legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus, não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Amém? Conclusão para nós encerrarmos: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem no seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Amém, irmãos? Amém? Sempre é importante a unidade da igreja, né? Nós devemos preservar sempre a unidade da igreja. Amém? Agradeço a oportunidade. Espero que os irmãos possam ter recebido hoje um pouquinho mais. Amém? Vou convidar meu pastor querido. Amém? Em nome de Jesus.